Não pense como o dono da casa, pense como o ladrão. Como que é, Calazans? Não pensar como o dono da casa e pensar como o ladrão? Não está havendo aí alguma coisa incoerente nessa tua afirmação? Não. Este é um dos princípios da psicanálise e psicologia forense. É uma frase utilizada por muitos agentes de segurança e até mesmo agentes de renomadas instituições de muitos países, instituições de inteligência. E, embora possa ser largamente utilizada na investigação judicial e investigação criminal, nós vamos também fazer uma comparação, uma inserção dentro da comunicação. E este princípio, embora seja da área da psicanálise e da psicologia forense, dentro da comunicação, nas mais variadas, né, nos mais variados tipos de comunicação, em aulas, debates, palestras, discussões, interrogatório ou técnica da pergunta, e você vai ver quanto isso é importante dentro de uma investigação judicial, como na comunicação como um todo. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e, para mim, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Eu vou começar aqui contando uma experiência que eu tenho trabalhado com cursos e treinamentos para agentes de segurança privado ou até mesmo público. Olha que coisa interessante o exercício que nós damos. Principalmente os agentes que estão ali em formação ou os principiantes, né? Nós levamos para uma determinada localidade, às vezes um galpão ou até mesmo uma casa, e pedimos para eles organizarem ali um sistema de segurança ou analisar aquele prédio, aquele edifício, aquela casa, e prover ali todos os meios, métodos, recursos para que a casa não seja invadida, não seja alvo, né, de uma ação criminosa, roubo, furto, assim por diante. E é muito comum mesmo, esses agentes no terminal, ao término, né, do trabalho deles, trazerem as respostas para nós, mostrando ali qual foi a linha de ação, qual foi o método, o recurso, se valendo na posição de dono. Eles se comportam como proprietário do imóvel e apresentam ali os recursos. E aí nós partimos para uma explicação muito interessante e falando que vocês erraram. E olhando pelo olhar, né, pelo ponto de vista do proprietário ou do dono da casa, vocês deixaram a casa vulnerável nesse ponto, ou imóvel nesse ponto, nesse ponto. E aí nós afirmamos, né? Vocês não pensaram como o ladrão. Vocês deveriam pensar como ladrão. Ou seja, se eu fosse o ladrão, se eu fosse o meliante, quais seriam os recursos ou os métodos para eu invadir essa casa? Tá? Pensaram como o dono da casa, e aí nós mostramos as diferenças e como a casa ficou vulnerável, tendo como ponto de partida o ponto de vista deles. E eles muitas vezes fazem essa afirmação. Por que você tomou utilizou esse método, esse recurso? Olha, se eu fosse o dono, eu agiria assim, tá? Mas a expressão correta seria: se eu fosse o ladrão, eu agiria assim, ok? Então, eu me lembro que eu fui enxadrista, tá? Por muito tempo, hoje não sou mais, não jogo, mas uma das coisas que eu aprendi, dentre muitas coisas importantes, é que o enxadrista ele tem que pensar como o seu opositor pensa. Claro que ele tem que pensar, imaginar as suas jogadas, mas ele tem que entrar na cabeça do seu oponente, o que nós chamamos de programação neurolinguística. Lembrando que o nosso curso de psicanálise forense e também de comunicação trabalha com neurociências. Então não adianta eu jogar só para mim. Eu tenho que jogar tendo como ponto de partida também como analisa, como pensa, como joga o meu
opositor. E muitas vezes, muitas pessoas se dão mal porque não conseguem analisar. Pensam para si só, por si só. É um grande engano. Eu sou jurista, tendo atuado como perito aeronáutico em vários casos, e muitas vezes eu, em audiência, em várias áreas, eu tento me comportar como juiz naquela causa, como promotor, ou como advogado de defesa, ou promotor que acusa. E muitas vezes eu preciso me comportar como réu, não me comportar, mas pensar como réu e, às vezes, até como testemunha, para que eu possa entender o que está acontecendo e também agir de acordo com o melhor resultado. E na comunicação, então, esse princípio, repito aqui, ele é muito importante na investigação judicial, na psicologia forense, mas na comunicação é muito importante, tendo como ponto de partida como pensa o seu interlocutor, o seu ouvinte, o seu aluno, o membro da plateia. E eu posso afirmar que muitas comunicações, muitos debates, aulas, discussões, interrogatórios, eles não são bem sucedidos porque o comunicador ele despreza ou ignora esse princípio muito importante da psicologia forense, que pode ser largamente e profundamente usada na comunicação. Eu gosto muito dessa expressão. A Bíblia tem várias expressões dizendo que Jesus virá como um ladrão. Os cristãos acreditam que Jesus virá de volta, né? Voltará novamente. E a expressão ali utilizada várias vezes é como ladrão. Como ladrão no sentido de surpresa, né? Então, os cristãos não podem ser pegos pelo elemento surpresa. Eles precisam estar atentos, né? Então, como age o ladrão? O ladrão tem várias maneiras, vários métodos, modus operandi, né? Um dos modus operandi é a surpresa. Um agente de segurança não pode ser surpreendido. Às vezes nós ouvimos isso, ele foi surpreendido pela ação do meliante. Não, então ele não é agente de segurança. O comunicador ele foi surpreendido por aquele tipo de pergunta. Não, ele não pensou como ladrão. Tá? E ainda a Bíblia, em Mateus 10:16, faz uma coisa, uma declaração muito interessante. Eis que estou enviando como ovelhas, na verdade, os discípulos sendo enviados ao mundo a pregar. E Jesus deixa bem claro, que a Bíblia deixa bem claro que está enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Essa expressão é muito interessante. Então, nós somos, melhor, os cristãos se comportam como ovelhas no meio de lobos. Olha que coisa interessante. Contudo, eles não podem agir de uma forma muito ingênua. Tem que pensar, raciocinar, agir como astutas são as serpentes, e não tão sem malícia como as pombas. Esse ensinamento aqui, ele é muito profundo, embora seja diferente, na expressão, mas a concepção é a mesma. Não pensar como dono, mas pensar como ladrão. Eu estou aqui finalizando o nosso bate-papo. Eu queria dizer que esse assunto é aplicado nos meus cursos de oratória e comunicação, nos meus cursos de psicanálise e psicologia forense e também no curso de perito aeronáutico. Ele é muito amplo, tá? Mais amplo, né? E mais profundo do que aqui nós apresentamos. Mas eu posso garantir que é muito interessante. Você vai se deliciar com os nossos estudos. Para conhecer os nossos cursos, você pode ingressar aí no site do professor Calazans e também no canal do YouTube tem vários vídeos sobre esse assunto e outros relacionados à perícia, investigação e comunicação, oratória, técnica de instrução e muito mais. Para mais informações sobre os nossos cursos, você tem os nossos contatos, o nosso e-mail e o nosso telefone, que também é Zap. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.